Boa noite, meus amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vós. Estamos aqui nesta noite para mais uma palavra de Deus ao seu coração. Então, louvamos a Deus por este momento que Deus está nos concedendo, por mais um dia de vida que Ele nos concedeu, para nessa noite meditarmos na palavra do Senhor, a palavra que nos ensina, a palavra que nos conforta, a palavra que nos direciona. Meu amado, nessa noite nós estaremos meditando na palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 37, de 1 ao 10. Então você pode também estar aí abrindo a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37, de 1 a 10, e já deixando aí, nós vamos orar ao Senhor e logo em seguida estaremos meditando na palavra de Deus. Grandioso e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esta noite que o Senhor nos concede estar na Tua presença, para, Senhor, meditar na Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que nesta noite o Senhor vem estar falando a cada coração, que o Senhor vem estar usando o Teu servo como instrumento das Tuas mãos, abençoando, Senhor, nesta noite, cada vida, cada pessoa, cada família, Senhor, sendo alcançado pela Tua palavra. Abençoe o Teu servo Montalves, cuidando da parte da transmissão, e esteja assim nos usando como instrumento das Tuas mãos nesta noite. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Ezequiel capítulo 37, versículo de 1 ao 10, e nós estaremos meditando sobre o tema o Vale de Ossos Secos. Diz assim então a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós entenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, ossos ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: Profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao Filho do homem, e dize ao fôlego da vida: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos o fôlego da vida, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e vieram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Que Deus se diga abençoar, lida a sua palavra. Meus amados, Deus é o dono da vida, e somente Ele pode trazer o verdadeiro avivamento. A vida, ela está nas mãos de Deus, pois foi Deus que a criou, é Deus que cuida, é Deus que direciona, então tudo está nas mãos do Senhor. Sempre que Deus, meus amados, Ele quer trazer um avivamento, Ele vai levantar um profeta, e aqui como no caso, Amós 3,7 vai falar sobre isso, para poder trazer uma palavra ao seu povo. Então Ele vai levantar homens, mulheres comprometidos com Ele, para trazer uma palavra ao povo, para reviver ao povo, para restaurar o povo, para colocar o povo de pé de volta à sua presença. Meus amados, o povo de Israel estava, de certa maneira, muito distante de Deus. E eu entendo, meus amados, que o profeta estava se sentindo de uma maneira muito triste no meio daquele povo. Um povo que estava com seus corações distante de Deus.
Um povo que estava com seus ouvidos espirituais de maneira fechados a não ouvir a voz de Deus. Um povo que estava cego espiritualmente. Um povo que estava fazendo os seus ritos religiosos, as práticas religiosas, mas que nada estava chegando a Deus, porque o povo verdadeiramente estava distante de Deus. E Deus aqui quer ensinar algo ao profeta, ao homem de Deus, para que ele pudesse continuar perseverando na pregação da palavra de Deus, no testemunho do Senhor, porque, meu amado, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, que quantos ali dos filhos de Israel, do povo de Israel, não davam mais crédito à palavra de Deus, anunciada pelos verdadeiros profetas. É claro que também entre os filhos de Israel surgiram muitos falsos profetas, com falsas mensagens, mensagens enganosas, mensagens que se usam a palavra de Deus, mas não são de Deus, que agrada ao coração, que alisa a alma, o ego. E quantas pessoas vão nessa direção? Mas a verdadeira mensagem, o verdadeiro evangelho sendo pregado, muitos já não estavam dando crédito. Até parece, meus irmãos, com os dias atuais que nós vivemos. Mas aqui nós aprendemos com a palavra de Deus que nós devemos perseverar no verdadeiro evangelho, na verdadeira palavra de Deus. Deus, então, meus irmãos, leva em visão o profeta a um vale de ossos secos. Interessante, meus amados, que Deus leva o profeta em visão àquele vale de ossos secos, e a situação do lugar de ossos secos apresenta um diagnóstico de morte espiritual. Assim, então, parecia o povo de Israel, morto espiritualmente. Meu amado, então nós vemos ali, naquele local em que Deus leva o profeta em visão, um local de secura, ou seja, os ossos estavam sequíssimos. Silêncio, pois ali não havia vida, então ali não havia movimento, ali não havia nada, estava tremendo silêncio. Um lugar de dureza, os ossos estavam endurecidos, tão endurecidos, a ponto de se quebrarem, de se estalarem. Dureza. Isso mostra, meu amado, a situação em que o profeta, ele se encontra diante daquele povo. Eu imagino como ele estava. Quando o Senhor perguntou ao profeta se os ossos poderiam reviver, o profeta vai dizer sabiamente: tu o sabes. Versículo 3. Por que o profeta respondeu ao Senhor: tu sabes? Porque tudo está nas mãos de Deus. Tudo Deus pode fazer. Deus pode fazer o impossível. Aquilo que para nós não é possível. Mas Deus pode fazer, porque Ele está no controle. Deus queria ensinar algo ao profeta, ali, naquele tempo. Hoje, Deus quer ensinar algo para mim, para você, de grande valia para os nossos corações. Porque Deus pode fazer o que apraz o seu coração. O que apraz o coração de Deus, Ele pode fazer e Ele fará para a sua glória. Independente da vontade do homem, independente do interesse do homem, independente da direção do homem, o que vai sempre prevalecer é a vontade soberana de Deus. Então, meus irmãos, o profeta, ele teve ali algumas atitudes importantes que eu quero que nesta noite levá-lo você a pensar juntamente comigo. E a primeira atitude importante que o profeta teve é que ele estava ali na dependência, ou seja, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus. Versículo 1. Meu amado, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito de Deus. Porque quando nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai nos levar aonde Ele quer, e Ele vai nos mostrar, e Ele vai nos revelar aquilo que precisamos entender. Ele vai fazer com que os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, que nós vejamos e ouvimos aquilo que Deus quer falar conosco. E Deus quer nos usar para abençoar pessoas. Então, meu amado, dependência de Deus. O profeta, ele estava no meio de um povo com coração duro, de um povo distante de Deus, de um povo que não queria ouvir a verdadeira palavra de Deus, mas o profeta, ele estava na dependência de Deus.
Então, meu amado, é muito importante que nós sejamos achados sempre na dependência de Deus, nunca na nossa vontade. Porque a nossa vontade, ela tende-se para a nossa carne. E a nossa carne, ela está contaminada com o pecado e logo nos leva para longe da presença de Deus. A segunda coisa que eu aprendo aqui, meu amado, é que o profeta, ele ali, então, a atitude dele é que teve uma visão. Ou seja, ele viu aquilo que Deus mostrou para ele. Glória a Deus. Ele viu, ele foi guiado pelo Espírito de Deus, e ele viu aquilo que Deus queria mostrar para ele. Meu amado, nós precisamos sempre pedir a direção de Deus, para podermos ver aquilo que Deus quer que nós vejamos. Às vezes nós estamos com os olhos tão voltados para este mundo, para as coisas deste mundo, que nós não conseguimos ver as coisas de Deus. E Deus quer que nós tenhamos uma visão além. Porque quando nós temos uma visão além, meu amado, nós teremos uma atitude além, nós teremos um posicionamento além, nós temos uma vida muito além. E aí nós temos que realmente estar realmente na dependência de Deus, sermos guiados por Deus e vermos aquilo que Deus está nos mostrando. Nos dias atuais, quantas coisas têm acontecido no mundo, no nosso país. Quantas coisas, meu amado, que Deus está revelando para nós, para o seu povo, no campo espiritual, em que muitos não estão percebendo. Mas eu creio, meu amado, que tanto você, tanto quanto eu, tanto quanto nas mídias dos jornais que divulgam, nós podemos ver uma coisa: Deus está falando, eu estou voltando para buscar a minha igreja. Se prepare. Então, meu irmão, Deus está mostrando. E nós estamos vendo, e os sinais estão muito claros. A terceira coisa, meu amado, que o profeta teve ali, a percepção, ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Meu amado, Deus tem usado ultimamente para falar conosco, Deus tem usado a natureza. Deus tem usado até pessoas que não têm nenhum entendimento do Evangelho. Deus tem usado situações adversas, como catástrofe, como enchentes, como terremotos, como pandemia, para falar com o seu povo. E nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus. O profeta, então, ele tem a percepção, ele ouve a voz de Deus. E Deus diz para ele: esses ossos poderão voltar a viver? E o profeta vai dizer: tu sabes. Ele ouve a voz de Deus. Ele responde sabiamente. Meu amado, você tem ouvido a voz de Deus? Pode ter certeza que Deus tem falado e falado muito. Nesses dias, Deus tem levantado muitos e muitos homens e mulheres pregando a palavra de Deus, levando o verdadeiro evangelho. E aquele que é sábio, aquele que é entendido, aquele que é voltado para as coisas de Deus, ele vai se portar e vai se colocar na posição de que Deus está dizendo. A quarta coisa, meu irmão, a posição que o profeta teve, que nos chama a atenção, ele profetizou. Falar o que Deus manda, que está lá no versículo 4, 9, 12. Deus então falou que ele devia profetizar, pregar sobre aqueles ossos secos. Meu amado, eu imagino que é muito difícil, né? É uma visão que Deus está mostrando ali, simbolizando o tempo que o profeta estava vivendo. Você imagina você ter que pregar para um monte de ossos secos, sem vida, mas atendendo a palavra de Deus, atendendo a ordem de Deus. Então o profeta, ele profetiza, ele prega, que está lá no versículo 4, que diz: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então Deus está dizendo para o profeta: prega sobre os ossos secos, e diz para eles, ouvi a palavra do Senhor. Talvez, meu amado, você possa estar vivendo numa situação dessa, rodeado de pessoas
talvez no seu local de trabalho, talvez onde você estuda, talvez onde você mora, talvez na cidade onde você está, rodeado de ossos secos, de pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, que não querem dar crédito à palavra de Deus, mas a ordem de Deus profetiza, prega a palavra de Deus e diz aos ossos secos, ou seja, diz às pessoas sobre o verdadeiro evangelho da salvação, da graça e do amor de Deus. Devemos, meus amados, estar totalmente na dependência de Deus e sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ezequiel recebeu 3 vezes a ordem de profetizar sobre aqueles ossos que representavam o povo de Israel. O povo estava assim, distante, longe, mas Deus falou, prega sobre aquele povo. Prega. Porque, meu amado, pregar o profeta podia. Agora, fazer a obra da restauração, fazer a obra da salvação, isso o Espírito Santo de Deus é quem faz. A minha função, a nossa função, como homens e mulheres de Deus, é pregar o Evangelho. Agora, quem faz a obra é o Espírito Santo, meu amado. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem transforma o homem, quem muda o coração, o pensamento, o entendimento, é o Espírito Santo de Deus. Quando o profeta anuncia a palavra de Deus, algumas coisas começam a acontecer. Começa a acontecer ali um movimento, lá no versículo 7 vai dizer o barulho dos ossos. Então, quando o profeta começou a pregar, a anunciar a palavra de Deus, aqueles montes, aquele vale de ossos secos, aqueles ossos começaram a se mexer. Começou a haver um tremendo barulho. Você imagina aquele monte de ossos sequíssimos, começando a se mexer. Então um barulho tremendo, um barulho muito grande, e ossos, cada osso se encaixando no seu osso, cada osso procurando o seu osso. Então, meu amado, começou a acontecer esse movimento, começou então a acontecer ali força, nasciam tendões e ligamento entre os ossos, versículo 6. Revestimento, lá no versículo 8, começou a nascer carne e pele sobre os corpos, levantados. E aí, meu amado, versículo 9, vida. Aqueles ossos foi se juntando cada um ao seu. E aí começou, meu amado, a se formar os corpos. Os ossos, cada osso encontrando o seu corpo. E aí cada corpo agora começou a crescer tendões, nervos, carne, pele. E aí aqueles corpos foram se tomando forma. Mas aí eles se tornaram forma completa, com corpo perfeito. Mas ainda faltava uma coisa, faltava vida. Eles ainda, apesar de estarem agora perfeitos, com pele, cabelo, olhos, boca, nariz, tudo, mas ainda aqueles corpos não tinham vida. E aí no versículo 9, vai dizer aqui no versículo 9, então ele me disse, profetiza ao fogo da vida, profetiza, ó filho do homem, diz ao fogo da vida, assim diz o Senhor Deus, vem os 4 ventos, ó fogo da vida, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Meus amados, e assim quando o profeta vai dizer no versículo 10, profetizei, pois como ele me ordenara então, e o fogo da vida entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército grande e extremo. Então quando o profeta orou, para que eles tivessem o fogo da vida, aquele grande exército colocou de pé em almas viventes, vivos, como se nada tivesse acontecido ali. Meu amado, o Espírito da vida entrou nos corpos que foram ressuscitados. Quando somos levados por Deus para o meio do vale de ossos secos, muitas das vezes não entendemos, talvez o profeta não tinha entendido porque Deus levou para lá. Porque Deus queria mostrar algo para ele. Deus estava mostrando para ele, está vendo a situação do meu povo de Israel? Estava daquele jeito, mortos, sem vida. Mas, olha, continua pregando sobre eles, continua profetizando sobre eles a palavra do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus vai trazê-los à vida.
e vai trazê-los de volta ao altar do Senhor, à comunhão com o Senhor. Então, meu amado, muitas vezes ficamos preocupados com os outros, sendo que precisamos também preocupar conosco, pedindo que o Senhor, que nos avive e nos faça ser profeta no meio de vale de ossos secos. Então, meu amado, não sei aonde a situação que você se encontra ou como você se encontra. Talvez você se encontre como talvez assim. E Deus quer restaurar a sua vida. E Deus quer usar você para que muitas vidas passem a ter vida. Porque a Bíblia diz que aquele que tem Jesus tem a vida, mas aquele que não tem Jesus não verá a vida eterna. Isso quer dizer, meus irmãos, que as pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor, que ainda não entregaram sua vida para o Senhor, elas se encontram caminhando a passos largos para a eternidade sem Cristo e salvação. Mas aqueles que entregaram sua vida para Jesus, somente Jesus há vida e vida com abundância, vida eterna. O avivamento, ele precisa começar primeiramente em mim. E talvez seja isso que uma das coisas que Deus queria ensinar ao profeta. Dizer para o profeta, não desanima, não desiste, esteja avivado, porque eu estou em vós. E através da sua vida, muitas pessoas, um grande exército, multidões de pessoas serão avivadas, retornarão ao pleno adoração e louvor ao Deus eterno. Então, meu amado, através da sua vida, muitas e muitas pessoas voltarão a adorar e se colocarão diante do Senhor Jesus. Então, meu amado, como a ordem diz aquele profeta, profetiza, então nós devemos continuar pregando. E crendo no poder do Evangelho, o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho deste Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê em Jesus. E ele continua sendo o Evangelho poderoso, que salva, que restaura, que aviva e que traz vida e vida com abundância. Meu amado, se Deus colocou você no vale de ossos secos, é porque com certeza Deus quer te mostrar alguma coisa. Como está a sua vida hoje? Talvez você possa se encontrar no vale de ossos secos. Então Deus te colocou lá porque Ele quer te mostrar alguma coisa. Com certeza, o vale de ossos secos, Deus levou o profeta lá, mas ele não ficou lá. Ele teve uma experiência com Deus e saiu de lá para a glória de Deus em visão, para continuar fazendo o que Deus queria que ele fizesse. E ali, meu amado, Deus mostrou para o profeta que ele deveria continuar pregando, que ele deveria continuar a dependência de Deus, porque a obra da restauração, do avivamento, ele faria no meio de Israel, por meio da pregação do Evangelho de Deus. Então, continue pregando, continue levando a palavra de Deus, continue vivendo, porque o Espírito Santo de Deus continua fazendo a obra. Ele continua restaurando, ele continua curando, ele continua purificando, ele continua trazendo avivamento, e ele continua transformando. E a Bíblia diz que a salvação vem pelo meio de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, por isso nós não podemos nos calar. Até porque a palavra de Deus diz que se nós calarmos, as pedras clamarão. O Evangelho deve ser pregado a tempo e fora de tempo, a todo lugar. Nunca desista, meu irmão. Deixa Deus te usar do jeito dele. Era isso que Deus estava querendo dizer para o profeta. Deus queria usar o profeta do jeito dele, não do jeito do profeta. E a obra de Deus com certeza faria. Que Deus, meu amado, nos abençoe. E que sejamos achados assim, na presença do Senhor, como instrumento nas mãos de Deus, fazendo a boa obra do Senhor para a glória do Senhor. Amém? Nós vamos orar mais uma vez nesta noite e eu quero convidar você para orar juntamente comigo. Eu não sei onde você se encontra, em qual situação você se encontra, mas que você possa se colocar diante de Deus como estava ali o profeta. Amém? Grandioso e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, ó Pai, por esta palavra que o Senhor trouxestes ao nosso coração nesta noite. Ó Deus, muito obrigado por cada vida, por cada família, Senhor, que acompanhou conosco, Senhor, que está ligado conosco, participando conosco nesta noite deste culto, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um e que a Tua palavra possa produzir em cada coração, ó Deus querido, aquilo que apraz o Teu coração.
Ó Deus, muito obrigado. Seja com cada um de nós e que cada um de nós sejamos achados, Senhor, na Tua presença. E que assim o Senhor possa usar cada um de nós poderosamente. Porque sabemos, ó Pai, que a incumbência da pregação do Evangelho cabe a cada um de nós. Mas sabemos que o avivamento, a transformação, a libertação, a salvação, a conversão, ela vem através do Espírito Santo do Senhor, através do ouvir a palavra do Senhor. Ó Deus, abençoe a nossa nação, abençoe os nossos governantes, tome em tuas mãos as nossas vidas, ó Pai. É o que nós pedimos e assim oramos, agradecido no nome santo e precioso Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meu amado, que Deus te abençoe poderosamente, que Deus te conceda aí uma semana muito abençoada na presença do Senhor.